Confiança não é personalidade, não é dom e nem é sorte, é uma habilidade. E toda habilidade é treinável. O que eu quero fazer com você aqui é que com 9 minutos tu se torne tão confiante a ponto de se assustar e conseguir tudo aquilo que você quer na tua vida. Porque pessoas confiantes se dão bem, pessoas confiantes vendem mais, pessoas confiantes ganham mais, pessoas confiantes conquistam mais. E não é eu que estou falando, a ciência mostra, dados mostram. E o que eu quero te dizer aqui é que com esse vídeo tu vai se tornar irreconhecível. Então presta muita atenção. Nos próximos 9 minutos, eu vou te dar 5 elementos que, quando você instala dentro de você, transformam completamente a forma como você entra em qualquer sala, como você entra em qualquer conversa ou em qualquer situação da tua vida, ok? Isso aqui não é motivação barata, não é um videozinho com estrutura mental, não é um videozinho, sabe, superficial. É algo real que eu apliquei na minha vida. Meu nome é Thiago Ora, eu saí de uma comunidade, eu vim de uma favela. Hoje, fiz mais, centenas de milhões de reais, sou sócio de empresas avaliadas em mais de 220 milhões, no caso do Grupo Logs, sou sócio de várias outras empresas como a Iada FrontZap, sou sócio da plataforma Billion, outras plataformas da internet, tenho 17 empresas hoje, sou fundador de um canal com Hora de Negócio de 2 milhões de inscritos, esse daqui que tem mais de 200 mil inscritos também. Aposentei os meus pais, eu não vou te vender nada no final desse vídeo. Eu estou te mostrando que com a confiança, o tanto de coisa que eu conquistei. Saí da favela, aposentei meus pais, conheço mais de 40 países, viajo todos os meses para países diferentes. E eu não estou aqui para te dar carteirada, é para te mostrar que quando nós temos confiança, meu amigo, a realidade, ela se molda para a gente. E é muito louco. Presta muita atenção. Confiança real, ela é construída de dentro para fora. Então ela começa com o primeiro elemento. Qual que é o ponto 1? Eu peguei aqui. O desapego. O cara mais perigoso na sala não é o cara que precisa de nada. Cara, desculpa, é o cara que não precisa de nada. Isso é muito louco. Quando eu estou numa reunião, o cara que ele não precisa daquilo ali, ele é o cara mais perigoso daquela sala. Ele é o cara que ele é mais ouvido, ele é o cara que as palavras dele têm mais importância. E isso é muito doido. Esses dias eu cheguei numa reunião lá, tinha 16 pessoas, incluindo alguns sócios meus. Aqui em Alphaville, aqui na nossa, quem acompanha no Instagram vê direto, toda quarta-feira eu estou no estúdio e dentro do estúdio a gente tem um conglomerado de empresas bem grande ali no nosso escritório. E aí quando eu chego lá, geralmente quando eu sou o cara que tenho mais, assim, eu não preciso daquilo ali, sabe? Hoje eu tenho um prêmio da XP, investimentos, eu realmente tenho coisa que eu não preciso colocar mais a mão. E quando as pessoas elas vêm com uma ideia, ela pode ser uma ideia que no futuro se torne bilionária e muito maior do que meu patrimônio de empresas de 220 milhões que eu tenho de sócio. O que eu quero dizer é que quando ela chega ali e ela precisa mais do que eu, quando ela precisa muito mais do que eu mando naquele ambiente. Ou seja, a energia que fica concentrada em mim. Pode parecer loucura, às vezes você pode achar que isso daí é arrogância, mas não é, cara. Quem precisa menos é o mais perigoso da sala, é o mais escutado. O que eu quero dizer para você, o que eu quero dizer é, primeiro de tudo, seja desapegado. Você tem 2 formas de mostrar isso. A forma número 1, que eu tenho certeza que é a que você pensou, que é, pô, Thiago, mas para me chegar nesse ponto de não precisar, eu preciso de muita grana. Mas tem uma outra forma, que eu utilizei para chegar nesse ponto antes de ter o que eu tenho hoje, que foi mostrar o desapego. De verdade, eu já cheguei em reuniões. Isso é muito doido. Uma vez eu cheguei numa reunião, vou abrir esse jogo com vocês aqui, e eu lembro uma vez que foi uma bet lá pra gente fazer uma propaganda do nosso canal. Eu não faço isso, não faço. E olha o que aconteceu. Eles chegaram lá, mostraram na nossa mesa lá. Nossa, o cara dentro do condomínio até acelerou, hein, mano? Isso é um carro, velho, doideira. Eles vieram com uma proposta, 350 mil reais por mês, ok? Aquele dinheiro ia fazer diferença para minha vida naquele momento? Muito. Isso aí foi em 2021/22. Eu tinha um patrimônio de uns 2 milhões e meio, mais ou menos assim. Tipo assim, não era nem comparado com o que é hoje, mas eles vieram com aquela proposta na mesa. Eu lembro que estava o pessoal da publicidade, que hoje a gente tem o pessoal da publicidade do canal Hora de Negócio. E aí o pessoal tudo balançou. Só que eu naquela mesa, eu não tinha o tanto de patrimônio daqueles caras, só que eu tinha uma coisa, eu era desapegado naquele momento. E eu falei, gente, de verdade, do fundo do coração, muito massa. Cara, isso aí mudaria a minha vida por completo. Mas meu coração não está nisso. Todo mundo arrepiou naquela sala. Toda a concentração veio para mim. A confiança inteira.
Ou seja, naquele momento, além de me sentir confiante, aquelas pessoas começaram a me ouvir. Por quê? Eu expliquei. Aquilo ia contra os meus princípios, nunca aceitei divulgação de nenhuma bad na minha vida. E naquele momento eles vieram com uma proposta muito maior do que tudo o que eles já tinham feito para vários influenciadores. Fala, Thiago, de verdade, eu quero fazer o que eu nunca fiz, cara. E aí veio aquela proposta que inclusive eu já até mostrei para alguns de vocês, que veio para mim, que foi R$500 mil. Por 4 meses, cada mês 500 mil. Ia totalizar aí R$2 milhões. Era basicamente o que eu tinha de patrimônio em 4 meses que eu ia fazer. Naquele momento eu falei, Deus abençoe, não preciso, de verdade. Não está no meu coração isso aqui. Não é uma coisa que eu me agrado em divulgar. Não acredito nisso. Meu coração não está nesse negócio. Naquele momento, aquelas pessoas elas foram embora. Para elas, tipo assim, até hoje elas mandam mensagem para mim com o jeito que eles falam comigo é de uma forma assim, de uma admiração que foi vista no momento do desapego. E a confiança que eu senti, muito forte, a confiança do meu time em mim, caraca, esse cara tem princípio, esse cara tem valor. E eu não estou falando que eu sou bonzinho, eu estou dizendo que aquele momento, naquela reunião, naquele dia, eu mostrei para o meu time, para aquelas pessoas, o quanto eu tinha perseverança nas coisas que eu acreditava. Muito louco isso. Então isso é real. Ah, eu não acredito, cara, eu tenho um canal de 2 milhões de inscritos que é o Hora de Negócio. Vai no meu canal. Eu tenho parceiros como Surfshark, eu vou falar aqui, que é uma VPN. Eu tenho parceria com a Cloud AI, eu tenho parceria com a Replit, eu tenho parceria com a Base 44, com a Wix. Tudo esses são patrocinadores do meu canal, empresas bilionárias. A Replit, por exemplo, paga R$52 mil por vídeo. Então, no meu canal de publicidade, a gente gira em torno de mais de R$400 mil por mês. Então, olha que doido, né? E pelo fato dos princípios serem fortes, eu me tornei confiante. Então, isso é muito legal. O desapego não é indiferença. Tipo, isso é indiferente para mim. Não é isso. Não é frieza, não é fingir que você não quer as coisas. O desapego é saber que você vai estar tudo bem, independentemente do resultado. Cara, se eu fechar, não, tá tranquilo, fica em paz. Eu já vi, cara, direto, tem reunião, que a pessoa chega em mim assim, então, Thiago, tem isso aqui, a proposta é tal, e sei lá o que, e tudo mais. Falou, cara, de verdade, isso não vai fazer diferença na minha vida, de verdade mesmo, mano. Então, tipo assim, pode seguir, fique em paz. E tipo assim, a energia fica em você, você torna extremamente mais confiante. E as pessoas têm mais confiança em você. Meu Deus do céu, aquilo não tem diferença na vida desse cara. Eu me tornei sócio de muita empresa assim. Olha que doido, sabe como é que eu me tornei sócio da Logs? Mais de 220 milhões de valores da empresa. Um monte de galpão logístico no Brasil. Os caras chegaram, eu cheguei nos caras e eu falei, tanto. Eu quero tantos por cento e tudo mais. O cara falou, mas a gente não tem esse negócio. Eu falei, eu não quero esse dinheiro, cara. Vocês podem pegar minha porcentagem inteira e reinvestir na empresa. Você pode colocar um contrato de 10 anos, eu não quero 1 centavo. É indiferente para mim. Os caras, como assim? Eu falei, pois é. Eu quero, essa porcentagem eu quero ter na medida do que essa empresa for vendida, porque eu acredito que eu vou colocar tanta gente aqui que os fundos vão ficar interessados nisso. Mas para mim é indiferente o dinheiro que vai fazer mensalmente aqui, pode ficar, não quero. Os caras, toda a confiança, isso veio tudo para mim. Ou seja, é indiferença naquilo. Para mim é diferente. Então o meu negócio é trazer valores para aquele negócio. Os caras fecharam na hora, assinaram o contrato e tudo. Por quê? A maioria das pessoas, ela treme numa entrevista de emprego, sabe por quê? Porque elas precisam daquele emprego. Então o entrevistador sente isso, todo mundo sente. Então eu não estou dizendo que tipo, Thiago, como que eu vou fazer sendo que eu preciso daquilo? Tenta agir como se você não precisasse, você entendeu? Sabe por que aquele cara que não está tentando impressionar ninguém, impressiona todo mundo? Porque ele não está pedindo aprovação, ele está apenas sendo ele. É tipo aqui, esse canal aqui, tem uma edição nenhuma, cara, é só eu falando aqui. Thiago, mas como que você não gagueja? Porque eu não tento te impressionar. De verdade, com todo o meu respeito, do fundo do meu coração, eu não ligo para você que me elogia, eu de verdade não ligo, desculpa essa expressão, e eu não ligo para você que fala mal. Eu também não, vocês dois estão no mesmo caminho para mim, de verdade. Para mim é indiferente. Talvez a única pessoas que eu ligue mesmo e gosto é os meus alunos, só. Se você passa a ser meu aluno, o meu tratamento dos meus alunos é diferente. Agora, quem me assiste aqui com todo o respeito do mundo, é indiferente, cara. Eu tô aqui te servindo, velho. Se você não gostar, dane-se. Se você gostar, também dane-se. Sabe por quê? Porque eu não ligo. É de verdade mesmo, cara. Eu não gostava de você, Thiago. Agora eu não gosto mais. Com todo o respeito, vai viver tua vida, velho. Pra mim, você é indiferente. Então, é isso que eu tô querendo dizer pra você. Quando você começa a se tornar assim, você se torna mais confiante. Você não quer agradar ninguém. Você quer que se dane.
Mas não estou dizendo que é para todo mundo, é para algumas circunstâncias importantes. Agora, meus alunos eu trato de forma especial. No direct é diferente, quando eu vejo direct eu vejo que aluno é diferente. O meu tratamento é diferente porque são pessoas que tomaram um passo diferente e confiam no meu trabalho e estão aprendendo do meu lado, então é diferente. Agora, o que eu quero dizer é, crítica e elogio para mim, é diferente. Então, quando a gente se torna assim, quando a gente desapega, as pessoas respeitam. Você entendeu? Na Bíblia fala um negócio, Jesus ele disse assim, ó, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ou seja, não era ordem de ser irresponsável, era ordem de desapegar do resultado. Então, Jesus mesmo fala disso. Quando você para de precisar que as pessoas, das coisas que te dão, sabe? De certo jeito, sei lá, específico, você para de tremer, sabe? Para de precisar, cara, tanto faz. Deus abençoe, mas para mim é diferente. E quando você para de tremer, né? Você começa a ser perigoso. As pessoas falam, caraca, aquele cara ali, tipo, pra ele é diferente. Entendeu? Até pro controlador. O cara vai te controlar. Pô, cara, mas caramba, velho, sempre te ajudei. Pô, cara, Deus abençoe aí, valeu. Não, mas você não vai falar nada. Cara, é indiferente, mas se você me ajudou pra você ficar metendo louco, pra mim não faz sentido, não quero. Então, quando você se torna perigoso, as pessoas te respeitam, é muito louco isso. Muito louco. Você fica confiante, tá bom? Então, até anotei aqui que é o seguinte, depois, ó, um exercício para você fazer agora. Antes de entrar em qualquer situação importante, pergunte a si mesmo, qual é o pior cenário possível? Depois aceite esse cenário mentalmente. Tipo assim, cara, esse é o pior cenário? Ok. Completamente. Tipo, quando você aceita o pior cenário, o medo some. E sem medo, você fica livre do melhor resultado. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Tem gente que gagueja, tem medo de aparecer, né? Que eles acham que isso é um adjetivo. Eles acham que não, é porque eu sou tímido. Não, não é que você é tímido, você tem medo. É diferente. Eu sempre falo isso aqui. Existe você não é tímido, isso não é adjetivo. Você tem o timidus. Timidus em latim significa aquele que tem medo, aquele que é fraco. Você sabia disso? Ou seja, por que você tem medo de aparecer? Porque você tem medo que os outros vão achar. Ah, é mentira, é verdade, ué. Por que você não aparece então? Não é porque eu sou mais reservado. Não é, cara, que você é medroso. E por que você é medroso? Porque você não tem confiança. Como é que você tem a confiança quando desapega? Qual que é o pior que pode acontecer se aparecer? É o povo me zoar. Aceita então. Vamos fazer o seguinte? Vamos trabalhar pelas pessoas te zoar? Ah! É isso que pode acontecer? Eu falhar aqui, eu meter o louco, eu descabelar? Pronto, aceita aí o pior que pode acontecer. Agora, qual que se dane, mano? Você entendeu ou não? Qual que é o pior que pode acontecer isso aqui? Aí se eu falhar, aí se as pessoas me... Ai. Esse é o pior que pode acontecer? Eu aceito esse pior que pode acontecer. Só que o que pode vir de bom disso aí? Peraí, eu ganho em dólar fazendo isso aqui. Peraí, esse canal que o Thiago tá fazendo aqui, meu Deus do céu, ele recebe 15 mil dólares por mês, 12 mil dólares, meu Deus do céu, cara. Ele tem parceria, um monte de coisa. Esse canal gera quanto de venda? Peraí, 300 mil reais só esse canal de 200 mil inscritos. E o outro de 2 milhões, pelo amor de Deus, cara. Aí você coloca na balança, qual que é o pior que pode acontecer? Então aceita. Se você começar a aceitar e desapegar, tanto faz. Quer saber? Se eu descabelar aqui, tanto faz. Mas Thiago, se do nada acontecer alguma coisa, tanto faz. É o pior que pode acontecer? Eu aceito. Tá valendo o jogo, acho que vale o risco. Vamos? Vamos cair por... Vamos pra uma intenção de louco? Bora. Então é isso que eu tô falando pra você. Você quer se tornar confiante de verdade? Aceite o pior que pode acontecer. Você tá com medo de quê, irmão? Tá com medo de ser chacota? De ser zoado pelos teus amiguinhos? Você tá com medo do quê, irmão? Bora ser zoado então. Vamos pra cima. Porque quando você meter esse loucão aí, você vai ficar mais louco que um psicopata. Entendeu? Mas é louco desse jeito aqui, ó. Sem medo. Pode zoar, rir. Irmão, fica com nós. Prende. Desapego. Tô nem aí. Você entendeu? Tô falando pra você. Ponto 2. Evidências. Isso aqui é muito louco, hein? A confiança, ela não vive no ar. Ela vive em provas. Então, seu cérebro, ele é um advogado. É tipo isso aqui, ó. Ele precisa de evidências para defender uma tese. E a tese que você quer que ele defenda é: eu sou capaz. Como assim? Como assim, Thiago? O cérebro precisa de uma prova, cara. É como se acontecesse fosse advogado. Você precisa de evidência. E a evidência é: eu sou capaz. Por exemplo, para eu gravar esse vídeo, meu cérebro está evidenciado que eu sou capaz de fazer isso. Pronto. O problema é que a maioria das pessoas só lembra das falhas. Ai, mas sim. Ai, mas eu não. Ai, mas eu sou tímido. Eu sou sei lá o quê. Eu sou sei lá o quê. Ou seja, o cérebro humano, ele tem viés negativo. Ele gruda nas derrotas e esquece da vitória. Isso é fato, porque o nosso cérebro foi feito em modo de sobrevivência. Você sabia disso? Que o nosso cérebro é uma máquina, que ele ajuda a gente a economizar energia para que a gente possa sobreviver
e ele evita perigo constante. Esse é o nosso cérebro. Então ele evidencia as falhas. Só que a gente tem que hackear o nosso cérebro. Como? Com evidências. Então qual que é o lance? Você precisa fazer o oposto disso, intencionalmente. Como então? Você vai criar um banco de evidências. Como assim, Thiago? Toda vez que você for resolver um problema, toda vez que você superar algo difícil, ok? Toda vez que alguém confiar em você, algo importante, registra, anota, guarda. Eu sou, cara, que eu fui capaz de fazer aquilo ali. Isso aqui pra mim é fichinha. Você entendeu? Tipo assim, pra você ter ideia, a confiança ela beira a arrogância. Pra quem é medroso e fraco, o confiante se torna arrogante. Então por quê? No dia que a insegurança vier atacar, e ela vai vir, pode ter certeza disso, você precisa ter munição. E qual que é a munição? É a evidência. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, né, na base da fé cega, que ele foi doido lá, foi enfrentar. Ele não foi, tá, do nada também, ele foi na base de evidência. Ele disse assim, ó, eu matei um leão, eu matei um urso, esse filisteu vai ser igual. Olha o que Davi faz, isso aqui arrepia, irmão. Isso aqui arrepia. Quando Davi chega lá, tá todo mundo com medo desse grandão aí? Eu vou dar um pau nesse cara. Vocês estão com medo dos seus bandos de medor tímidos? O Deus que eu sirvo é maior. Olha isso, por isso que a gente tem que ter tanta fé. Quem tem fé move montanhas, a palavra diz. Se você tiver a fé de um grão de mostarda, você faz coisa grande. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Se a gente tem fé num Deus que é vivo, irmão, ninguém segura a gente. Às vezes você tem pouca fé também, vale ressaltar isso. Mas vamos lá. A fé já é uma evidência. Agora vamos trazer evidência para o mundo físico daqui, porque tudo que é ligado no céu é ligado na terra. O que Davi fala? Eu matei um leão, eu matei um urso. Vou fazer a mesma coisa que esse cara aí, cara. O que você vai fazer? Ué, eu sou mãe, parece que você quer mulher. Eu dou conta de uma casa inteira, eu dou conta de criar um filho. Eu não vou dar conta de ensinar um monte de mulher que não sabe uma metade disso, eu vou botar a cara. Agora você que é homem, eu dou conta de pegar busão lotado, escutar graça de chefe chato, suar o dia inteiro e vou ter medo de playboy falando mal de mim na internet, eu vou botar a cara. Então quando você traz evidência, você joga ao contrário do teu cérebro e ele é obrigado a te fazer coragem. Coragem não é a falta do medo, é o prosseguir dependendo do medo. E você se torna confiante. Você entendeu? Então, evidência. Eu quero dizer para você, qual é seu histórico? Quais são as suas provas? Se você não sabe, você não está prestando atenção na sua própria vida. Por isso que tem pessoas que elas só tomam coragem depois de acontecer um desastre. Você já parou para pensar? Tem pessoa que só tem coragem. Por exemplo, tem gente, você pode ver, depois de passar um trauma violento, ela fica muito forte, ela aparece muito. Gente que nunca passou nada na vida é mais tímido, é mais na dela. Ela acha que ela passou muita coisa, mas não passou. Por que isso acontece? Porque pessoas que passam muita coisa sem ter evidência. Então, por isso que eu digo para você, crie evidência antes que você precise passar por coisa pior para Deus te colocar no lugar que você precisa estar. Você conseguiu compreender? Então, é isso que eu quero dizer para ti. Ponto 3, eu sou o cara. Isso aí é muito louco, né? Ponto 1, desapego. Ponto 2, evidência. Ponto 3, eu sou o cara. Esse é o ponto que muda tudo. Isso é muito louco. Em algum momento da sua vida, alguém plantou uma semente de uma dúvida sobre você. O inimigo faz muito isso, porque na Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele planta a semente. E talvez seja um pai ausente, seja um professor que disse que você não ia longe, seja uma rejeição que doeu mais do que deveria. Eu lembro de uma professora um dia que disse que eu não ia longe. E às vezes isso impactou na minha vida. Você entendeu? E você começou a operar com essa crença dentro de você, instalada no teu subconsciente. O que eu quero dizer? É que às vezes você diz para você mesmo, existe alguém mais capacitado que eu para isso. Eu acho que eu não estou pronto para isso. Eu acho que isso aqui... Já reparou tanto de coisa que você deixa de viver? Às vezes você é mal bom tocando violão, só que você não ensina. Por quê? Porque você acha que os outros são melhores que você para fazer isso. Ou seja, você vive numa escassez violenta pelo fato de você não ser confiante, pelo fato de você ter uma crença instalada anteriormente na sua vida. Então, qual que é o lance? Qual que é o lance aqui? É que eu vim fazer esse vídeo aqui exatamente para destruir essa crença agora sobre você. Em nome de Jesus vai acontecer isso. Então, não existe, tá? Esse vídeo era para ser só um pouquinho de tempo, acabou estourando, mas tá ok. Não existe o cara lá fora esperando para resolver. Quem vai mudar a sua vida é o cara aqui, ó, você entendeu?
Ou seja, não no sentido arrogante, de achar que você sabe tudo, mas no sentido de que você é o único disponível para ser você. E isso já é o suficiente para começar. Você está conseguindo compreender? Conseguiu? Paulo, ele disse o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Não foi humildade falsa. Foi declaração de identidade. Tudo eu posso. Olha o que Paulo estava dizendo naquele momento. Eu posso é tudo, rapaz, porque ele que me fortalece. Ele não estava sendo arrogante, ele estava dizendo. Ele estava mostrando a identidade dele, porque Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. Então o que eu quero dizer, toda vez que você entrar numa situação em que o seu cérebro dizer assim, ó, será que eu vou dar conta? Você responde assim, ó. Você responde assim em voz alta até se precisar. Eu sou o cara para isso. E eu posso tudo, porque tem um Deus que me fortalece. Repete isso até que seu sistema nervoso aceite que você vai fazer aquilo ali, dependendo do que aconteça, meu amigo. E acabou. Ponto 4, anota aí. Controle emocional. Isso aqui é muito massa. Sabe qual que é a marca visível de uma pessoa insegura? Ou como ela reage? Alguém faz uma crítica, ela se defende. Alguém a ignora, ela persegue. Alguém a provoca, ela explode. Então a pessoa perigosa e confiante, ela não reage. É muito louco isso. Quando você vê uma pessoa confiante, você fala umas atrocidades pra ela, fica assim pra você. Ela te olha de um jeito, é muito engraçado, que aí você perde a linha, cara. E aí você fica envergonhado quando você tenta meter o louco com a pessoa confiante. Então existe uma fração de segundo entre o estímulo e a resposta. Eu queria até pegar um negócio aqui que é Viktor Frankl. Ele sobreviveu a um campo de concentração nazista que a maior liberdade humana vive nessa fração de segundo. Sabe? E a liberdade de escolher como você vai reagir é muito louco. Esse cara é brabo. Depois pesquise sobre ele, tá? Viktor Frankl. Muito interessante. É Victor, tá com K. Ou seja, controle emocional não é reprimir o que você sente. É não deixar o que você sente se tornar as suas decisões. Então você pode estar com raiva, tá? E ainda falar com calma. Então isso é muito massa, cara. É muito legal você trabalhar sobre isso aqui, tá bom? Eu vou deixar uma prática aqui, porque esse vídeo está ficando muito longo. Na próxima vez que alguém te provocar, respira fundo. Antes de responder, trabalha a lei dos 10 segundos. Fica 10 segundos olhando assim e olha no fundo do olho daquela pessoa. Ela vai sentir uma angústia tão grande. Trabalha a lei dos 10 segundos, isso é muito legal. Ponto 5, controle. Tudo que eu te ensinei até aqui e falei com você, tá? Converge aqui. Isso aqui é muito importante. Confiança não é sentir que você controla tudo ao redor. É saber que você controla só a si mesmo e o resto não. Quando você aceita isso é muito massa, cara. Porque a maioria das pessoas, elas são inseguras pelo fato dela querer segurar tudo. Olha que doido, é tão louco, mas você sabe quando você vai ser seguro com você? Quando você ser inseguro com as coisas. Isso é muito louco, cara. Agora que eu parei pra pensar isso. Quanto mais você tenta controlar, mais você é inseguro. Quando você solta, você se torna seguro. Isso é muito louco, cara. Porque imagina, tem situação que a pessoa fica se perguntando, meu Deus, mas se as pessoas não... Eu não posso controlar isso. Então, eu desapego disso. Quando eu livro o controle disso, eu tenho o controle próprio. Você consegue compreender? O mundo lá fora ele vai continuar imprevisível. As pessoas vão continuar sendo as pessoas. As circunstâncias vão continuar mudando o tempo inteiro. Então, quando você se torna o único ambiente que você precisa controlar e você para de tentar controlar tudo ao teu redor, você passa a se sentir mais seguro para fazer as coisas. E você torna genuinamente perigoso. Não para os outros, mas para os seus próprios limites. Tá bom? Então, fechamento aqui, eu anotei um negócio para a gente fechar esse vídeo que está ficando longo. Desapego do resultado, constrói seu banco de evidências, decide que você é o cara, treina o intervalo do estímulo e a resposta e assume o controle de si mesmo, não dos outros. São 5 pontos, tá? Alguns minutos, era para ser poucos minutos, mas não deu, cara. Teve que ser isso tudo, mas eu tenho certeza que esse vídeo ele vai te fazer extremamente confiante. Deus abençoe a tua vida, deixa o teu like, se inscreve, habilita o sininho, hype esse vídeo. Eu não lembro nem se eu pedi o like, é muito importante esse vídeo. Mas eu vou deixar 3 aulas de graça para você aprender comigo a viver da internet, a prosperar financeiramente. Vou deixar o Pro na Venda aqui também, a minha escola, para você aprender comigo e do meu lado. Se você quer tomar um passo maior e se tornar o meu aluno. E vou também deixar com que você veja outras coisas, tem o meu livro aqui, etc. Primeiro Milionário da Família, aprenda do meu lado. Deus abençoe a tua vida, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.